Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Na semana passada, depois de 40 dias, os municipários decidiram encerrar a greve. No programa de hoje, nós vamos fazer um balanço da mobilização dos servidores. Vamos falar sobre as pautas da categoria, sobre o papel do Legislativo na negociação com a Prefeitura e também sobre os projetos ligados ao funcionalismo que ainda seguem em tramitação aqui na Câmara de Vereadores. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o vereador Luciano Marcantônio, vice-líder do governo, o vereador Walter Nagelstein, a vereadora Fernanda Melchiona, líder da oposição, e o vereador Airto Ferronato. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo então com o vice-líder do governo, o vereador Luciano Marcantônio, para fazer uma avaliação inicial, né, de todo esse processo, como é que foi encaminhado, né, toda essa questão, a participação do governo nessa discussão dos projetos, a retirada de um dos projetos, né, que tinha uma questão importante, tratando sobre o regime diferenciado de trabalho. E daqui para frente, né, como é que segue esse trabalho. Seja bem-vindo, vereador. É um prazer participar novamente da TV Câmara, que presta um enorme serviço para os cidadãos de Porto Alegre. É a nossa forma de se comunicar, das mais importantes é através da oportunidade que vocês dão aqui para os vereadores, e também através desse veículo de comunicação nós podemos prestar contas para a sociedade, que é quem nos elegeu. Quero agradecer aqui a companhia do Walter, do Ferronato, da Fernanda. O governo Marquesan, ele entrou com um conceito diferente dos governos anteriores. Desde 85, na eleição do Colares para prefeito, até o término da gestão do Fortunati, não se via um conjunto de projetos encaminhados para a Câmara de Vereadores que realmente mexem com a estrutura pública, né? Começou com a redução de secretarias, uma proposta intensa de redução de secretarias, corte de gastos, buscando um ajuste fiscal, a questão também de projetos que propõem uma meritocracia para o funcionalismo público. Tudo isso mexeu com a política porto-alegrense, gerou muito debate, muito diálogo, e eu acredito que a Câmara tem um papel especial nesse processo, onde faz a mediação dos projetos do governo, da demanda da sociedade, os sindicatos, as organizações da sociedade civil. Então é um momento de muita discussão sobre o futuro, né, do funcionalismo em Porto Alegre, sobre o futuro da nossa cidade enquanto desenvolvimento e em relação também ao futuro das questões sociais, principalmente as comunidades de baixa renda que precisam de melhores serviços. Nesses 40 dias conseguimos um grande avanço numa reunião do dia 23 de outubro, onde o prefeito, por 4 horas, conversou com a direção do Simpa, em conjunto com vereadores, todos os vereadores foram convidados, e ali o prefeito apontou medidas, decisões que foram ao encontro do desejo dos municipais, no sentido de melhorar as redações dos projetos, para que os projetos fiquem mais esclarecidos, para que se tire aquela ansiedade que ia baixar salário. Não vai baixar salário. Não vai. O senhor acha que colocaria como que teria sido decisivo para... Com certeza. Teve 2 situações que foram importantes para nós conscientizarmos e tranquilizarmos os municipários, a direção do Simpa em relação à greve. Uma foi essa reunião com o prefeito, onde ele atendeu pontos nevrálgicos que o sindicato encaminhou, que é o projeto de 40 horas para a Câmara de Vereadores, que é a melhor redação do regime de dedicação exclusiva, do regime de tempo integral, que fica claro ali que não vai baixar o salário. A questão do DEMAI, que a proposta, a ideia é redigir também em conjunto o projeto nesses grupos de trabalho, né? Para que fique bem claro que o que vai ser, não existe privatização. O que vai existir, sim, é uma parceria público-privada, se acontecer, né, com apoio da Câmara, de 24 votos da Câmara de Vereadores, no tratamento do esgoto, como é na Corsã. Então, acredito que essa decisão do prefeito, essa reunião do prefeito dia 23, e a retirada por parte do prefeito, através de um requerimento para arquivar o projeto, esse dos regimes, enquanto não tiver um debate maior,
foi duas decisões do governo, mediado pelos vereadores e que atenderam muito, né, a questão do Simples. Obrigado, vereador. Da ponto, vou lá para outra, com o vereador Walter aqui. Até pegando o gancho do que... última palavra aqui do vereador Marco Antônio, falando sobre esse papel da Câmara, né? O senhor esteve na presidência, né? Nos momentos finais ali da greve, né? Então gostaria que também o senhor, nessa primeira manifestação, fizesse uma avaliação desses momentos ali, do papel do Legislativo no encaminhamento dessas negociações, né? Nesse diálogo com o governo, que foi muito importante para chegar ao final da paralisação também, né? Seja bem-vindo aqui. Cleiton, muito obrigado, satisfação estar com vocês todos aqui, com o Ferronato, com a Fernanda, com o Luciano. Eu acho que o Legislativo foi fundamental. Acho que o Legislativo cumpriu o seu papel e eu gostaria que as pessoas, que o cidadão de Porto Alegre pudesse acompanhar mais de perto o que acontece aqui no Legislativo. Nós fomos fundamentais esse ano na questão do IPTU, fomos fundamentais na questão das passagens e fomos fundamentais na questão dos servidores agora no final. Eu gostaria de concordar com meu amigo Luciano, de quem eu tenho o maior carinho e viemos caminhando juntos há bastante tempo, mas eu não consigo. Eu acho que nós temos 2017 um ano perdido. E eu lamento muito isso. Eu, Luciano, falo isso do mais profundo do meu coração, eu lamento. Porque, na verdade, eu sou um vereador da cidade, que depois de eleito não represento mais os meus eleitores, senão que devo representar a vontade da sociedade porto-alegrense. E acho que um ano é muito tempo num governo. É muito tempo na vida da gente. E um governo é feito de 4 anos, contando que no último ano, por força de questões como lei de responsabilidade fiscal e outras coisas, os últimos 8 meses já são praticamente mortos. Então não se pode dar o luxo a um governo de perder um ano inteiro. Quanto mais um governo como o do prefeito Marquesan, que assumiu com uma posição que eu ideologicamente até me vinculo, me filio, de mais eficiência no serviço público, de mais racionalização nos gastos, de entregar mais à sociedade o tanto de impostos que ela paga e, na verdade, encaminhou uma reforma administrativa que já no início, há um ano atrás, de dezembro de 2016, não conseguiu conversar conosco, não quis ouvir vereadores que tinham experiência, que diziam que a forma como... É a verdade que era desejável que se reduzisse de 37 secretarias para 15, 14, 16, mas tem coisas que claramente não funcionaram. Dividiu os serviços da prefeitura hoje em 2 áreas, né? Ficou a parte com o secretário Rosário, uma parte com o secretário Sabino, o DEP dividido ao meio, o DEMAI dividido ao meio, isso claramente não funcionou. Desestruturar o urbanismo, que eu fui secretário, isso claramente não funcionou. Manter a política de desmanche das fiscalizações da cidade, hoje a gente basta ir no centro da cidade para ver o que está acontecendo no comércio irregular e como é que os comerciantes legais estão sofrendo com isso. Então essas questões a prefeitura não soube responder. E nesse contexto todo veio a questão do funcionalismo. Eu gostaria, e até fiz um pedido de informações, de saber onde é que foi o projeto que foi gasto milhões de reais no governo passado, da reestruturação do plano de carreiras. E isso não se sabe. E governos têm que ter uma continuidade, gostem ou não, então se faz uma revisão com aquilo, mas o dinheiro não tem que ser posto no lixo. E aquele assunto nós não ouvimos falar mais. Okay. A questão que é substantiva, Cleiton, que é a questão das gratificações, que a Fazenda tem uma, que a Esmipel tem outra, que os engenheiros e arquitetos têm outra, que a PGM tem outra, isso tinha que ser uniformizado para a prefeitura, isso é justiça. E isso não foi tocado. E aí se tocou numa questão que é muito difícil, que provocou, obviamente, um medo pânico, que era a questão da RDE, e que, no meu sentir, foi mal encaminhada, porque o que se passou era isso, que simplesmente ia se fazer superávit de caixa com o salário dos servidores. E eu quero dizer, só para concluir, o seguinte, eu tive a felicidade de ser secretário 2 vezes. Eu conheço servidores fantásticos, e conheço gente que faz corpo mole, e conheço gente que tem preconceito contra a iniciativa privada. Eu, se prefeito fosse, a primeira coisa que faria é um replanejamento na mentalidade das pessoas, uma reprogramação neurolinguística, para mudar essa mentalidade e para fazer com que todo servidor fosse comprometido com a cidade de Porto Alegre, o que muitas vezes eu não vejo. E a partir daí, junto com os servidores, porque eu não vejo o servidor o problema, e sim parte da solução, óbvio que combatendo privilégios, começar a construir um novo caminho. Lamento só que temos perdido 2017, que temos colocado
jogando na lata do lixo ou na gaveta do esquecimento esse projeto de reestruturação do serviço público e tenhamos optado por fazer o caminho mais fácil, que era simplesmente tentar mexer na RDE, o que o governo não conseguiu fazer, porque os vereadores se sensibilizaram com isso e se mobilizaram. Da casa. Obrigado, vereador. Vereadora Fernanda, também seja bem-vindo aqui, líder da oposição, vereador. Acompanhou também, assim como os demais vereadores, né, mas acompanhou de perto essa questão aí dos servidores, né? Peço para a senhora também, nesse momento inicial, que uma avaliação, né, de como vai seguir mobilizada também a oposição nesse processo, né, nesse acompanhamento daqui para frente, né, porque ainda tem projetos, né, ligados ao funcionalismo que seguem em tramitação aqui na casa. Né? Eu acho assim, primeiro quero cumprimentar também Clayton, o Ferronato, o Walter e o Marco Antônio, e sobretudo os nossos telespectadores. Eu acho assim, o governo tem uma política clara, né? Tem uma política clara de tentar desmontar o serviço público e desmontar a carreira do funcionalismo e, lamentavelmente, reduzir salários. Seja a partir do projeto da RDE, que foi retirado, e eu concordo, por força da greve e iniciativa dos vereadores. Acho que essa correção o Walter fez já corretamente ao Marco Antônio, embora nos minutos que me faltam talvez valha a pena voltar. Mas também do parcelamento do salário, que é um projeto que legaliza o parcelamento do salário e bota a folha para o quinto dia útil, colocando o 13º em janeiro. Olha a brutalidade do governo, tirando dos servidores o direito legítimo e sagrado, né, de comemorar as festas de final de ano, e mais que isso, além de desrespeitando os servidores, aumentando a bola de neve, que é a crise, ao impactar o comércio, é óbvio, é uma coisa óbvia, é uma agenda do Marquesão, uma agenda recessiva, e uma agenda que escolheu destruir, né, a carreira e atacar os servidores como plano dorsal do seu projeto por duas coisas. Primeiro, para fazer caixa, para tirar direitos, para tentar desmontar o serviço público, e segundo, para desmontar a resistência, porque os municipários são uma categoria de 24 mil pessoas que tem uma trajetória de luta, de defesa da cidade de Porto Alegre, estão na ponta realizando serviços públicos. Então tu vê, o governo tentou, de uma forma brutal, mandar esse pacote de retirada de direitos para a Câmara, parcelou o salário, embora a avaliação preliminar do TCE, porque ainda será feita uma auditoria, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado achou que deveria ser feita uma auditoria porque havia, assim, indícios de ausência de transparência e de que havia recursos nos fundos, no Fundeb e no Fundo da Saúde, para quitar a folha em junho e julho, e o prefeito fez uma escolha política de parcelar o salário dos servidores, que é uma brutalidade. Somado com isso, esse pacote de retirada de direitos da categoria. Bom, ensejou a realização de uma greve histórica, a maior greve em extensão e a maior greve em dias da categoria dos municipários. Claro que por um balanço dos locais de trabalho, da luta, eu acho que as pessoas indicadas são os próprios servidores para fazer, muito embora eu tenha acompanhado de perto, tenha apoiado a greve dos servidores. E aqui na Câmara, o que aconteceu? O governo não negociou. Teve que ter 19 dias de greve para ter essa primeira reunião com o Marquesão, que não significou nada, mas com todo o respeito que eu também tenho ao Marco Antônio, que está aqui, né, no papel de vice-líder do governo, mas a reunião foi um absurdo, porque é uma negociação que é o seguinte: dou 40 dias para votar os projetos, para tentar buscar os 24 votos que o Marquesão não tem hoje na Câmara. Ele queria ganhar tempo para ganhar os votos, então não era uma negociação com a categoria, vamos fazer, vamos... Não, era uma negociação pífia. Aí, a Câmara entrou em ação. Via comissão especial, está aqui o nosso relator, o Ferronato, nossa comissão especial, fez um requerimento assinado por vários vereadores. Priorizamos o projeto da RDE, que é o único que nós poderíamos priorizar. Por que esse? Vale a pena aos telespectadores, porque é o único que não mexe na lei orgânica. Priorizamos para quê? Para rejeitá-lo e mostrar aos servidores um sinal diante de uma situação de impasse e de ausência de negociação do governo. O governo, vendo que ia perder, retirou. Os outros projetos nós não temos como priorizar agora, mas 21 vereadores assinaram um documento se comprometendo a votar contrariamente a eles como um sinal à categoria. Então, para concluir, foi uma resposta da Câmara, assim, diante dessa situação de impasse, foi fruto da mobilização e da greve dos servidores municipais, mas a ausência de negociação segue agora. O governo sequer compensou, depois de todo o esforço da Câmara, fez reunião para discutir a compensação dos dias, e agora está perseguindo servidores. Fez um grupo de trabalho para discutir o projeto do DEMAI, Marco Antônio, que não tem servidores de carreira, do SIMPA, sindicalistas, tem só CC, gente vinculada ao governo, e gente da administração. Então o governo não quer negociar, o governo não quer discutir, o governo quer desmontar. O bom é que Porto Alegre tem trajetória de resistência e os servidores impuseram uma primeira derrota importante numa longa jornada de luta contra o governo Marquesão. Obrigado. Vereador Ferronato, o senhor que
lembrou aqui a vereadora Fernanda, né, como relatora da comissão especial que trata dos projetos, perguntar como é que segue esse trabalho agora também da comissão, né, que tinha esse objetivo aí de discutir, de avaliar as questões, né, e o senhor como relator também, né, num primeiro momento até chegou a ser marcada uma data aí para a apresentação do relatório. Como é que fica agora, vereador? Seja bem-vindo também ao programa. Obrigado. Quero trazer um abraço também a ti, meu filho Cleiton, ao nosso amigo vereador Marco Antônio, a vereadora Fernanda, ao vereador Walter Nagelstein, um abraço ao nosso telespectador. Dizer que num determinado momento nós chegamos à conclusão de que, até para dar um encaminhamento e uma movimentação, uma possibilidade de paralisação, suspensão da greve, se deu aquela ideia de que a nossa comissão propôs que se fizesse o parecer. E que se fizesse o parecer com uma determinada urgência, tu sabe disso, tu estava lá, e isso foi marcado para uma próxima terça-feira, logo depois da nossa reunião. E um dia antes do nosso parecer, ou 2 dias antes, foi retirado o projeto da Câmara pelo prefeito, o projeto que tratava dos nossos regimes. E foi eu que sugeri para a comissão, de que isso teve apoio da comissão, teve apoio dos servidores e dos próprios vereadores, de que na verdade não se fizesse o relatório naquele momento. Por quê? Porque basicamente uma comissão especial, ela tem na última tarefa dela, das últimas, a aprovação do relatório. Se nós escrevemos um relatório favorável ao servidor, e se nós aprovarmos o relatório, a comissão se extingue. Então a nossa proposta foi de não fazer o relatório, permanecer com a comissão, porque a comissão especial, ela tem ali 12 vereadores e esses vereadores são designados numa espécie de rodízio entre todos os partidos, ela expressa a posição da Câmara. E nós tivemos sim a oportunidade de fazermos aí belas reuniões, tivemos em torno de quase 3.000 pessoas, servidores, participando em todos os nossos encontros. Isso contribuiu bastante para o encaminhamento das questões. E como se diz ali, nós precisávamos sim dar uma discussão maior desses projetos, porque desde o momento que eles entraram aqui na Câmara, tivemos uma manifestação muito grande, intensa, contra os projetos. Portanto, uma reavaliação interessante, e eu me coloco naquela posição de que o governo, eu estou aqui desde 89, não haverá uma solução mais adequada, pacífica, se nós não tivermos uma comissão, um grupo de trabalho, alguma coisa, que debatam os projetos necessários, mas necessariamente com a participação das partes. Eu, por exemplo, na Câmara, que disse certa vez, vamos fazer um grupo de trabalho com os servidores, vereadores e o Executivo. E me parece que se está vendo agora um grupo de trabalho apenas com CCs, ele, em vez de buscar soluções para o processo, ele vai acirrar ainda mais os ânimos, e isso não é bom. Portanto, a nossa proposta aqui, vamos fazer um grupo de trabalho, discutir amplamente todas as questões do servidor público de Porto Alegre. Porque também concordo com a questão que aqui foi dita da nossa, o Walter falou, da nossa reforma administrativa, que eu fui diretor do DEP, né? E aquela repartição de serviços, ela foi muito ruim até para a sociedade de Porto Alegre, no sentido de hoje, lá no DEP como diretor, saber bem como é que está a Rua X. Eles sabiam o que precisava em termos de serviço e que projetos de obras tinham. Hoje aquilo está dividido. Todos e não os ficou dias nós estamos vendo esse problema. Quando a gente fala com o secretário Ramiro, disse, não, isso está com o secretário Elisandro. Aí depois fala com o Elisandro, não, isso está com o secretário Ramiro. E o povo não sabe onde recorrer. Não, tá um horror. caos. Olha, tem uma coisa em gestão que se chama a qualidade total. Na qualidade total tem instrumentos, um deles é o instrumento do que se chama PDCE, que é planejar, desenvolver, checar e depois promover as correções que têm que ser feitas.
Eu espero que, passado esse primeiro ano, o governo rode o PDCE agora da sua reforma administrativa e veja que errou muito. E que conserte isso. Conserte duas coisas. Me dirijo aqui de forma fraterna ao vice-líder do governo. Que era a minha fala agora, né? Vamos. Em cima daí Tu do cortou. né, aproveita. Então, Vamos mas passar. mas eu vou concluir. Mas a vou fazer proposta- uma proposta. Conclua, e aí Não, mas o a gente- vereador tem Mas a um tempinho a mais para responder ali. Eu quero me dirigir ao senhor, se o senhor tiver a bondade de me ceder o seu tempo, já que eu atravessei, Claro. mas talvez isso denote Já uma cedi. certa impertinência do governo em nos ouvir e que continue no ano de 2018, o que me deixa... de forma democrática. O que me deixa muito apreensivo. Né? Agora, eu quero dizer o seguinte, o governo vai ter que corrigir duas coisas. As relações políticas com a Câmara, inclusive com aqueles vereadores que, em tese, podiam ter um alinhamento com o governo e foram alijados pelo próprio governo. E depois, uma revisão da sua reforma administrativa. Ok, vereador Luciano Marco Antônio, tempo garantido aí também para fazer Obrigado. a resposta aí. Em primeiro lugar, deixa eu só encaminhar também uma questão, para a gente não perder o gancho aqui, que foi tocado pela vereadora Fernanda e também pelo vereador Ferronato, questão da compensação aí, né, dos dias parados, né? Como a prefeitura está tratando essas questões, quem são os interlocutores, como é que está essa negociação e também as demais questões que foram colocadas. Eu vou só reiterar, né, que no dia 23 de outubro, tudo foi tratado na reunião em relação às demandas do Simpa, que representa os municipários, foi atendido numa nota que foi para os 36 vereadores, nota oficial do governo a Porto Alegre, foi encaminhada também para o Simpa, onde ali o governo se comprometeu em formar um grupo de trabalho com a Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, PGM e a sociedade civil representada pelos municipais. Então, não é um grupo de trabalho de CCs. E a greve terminou agora, segunda passada. Foi publicado já no Diário Segunda Oficial. passada. Desculpa te interromper, mas esse É foi publicado difícil, no né? Diário passado. No Diário Oficial. Eu depois reclamo que o governo não tem diálogo. Eu represento o governo e estou tentando dialogar. Mas vou continuar Prossiga, na por minha favor. linha democrata de ouvir, né, e respeitar os colegas e para que nós possamos passar uma mensagem que o telespectador ele armazene algumas coisas importantes. Eu acho, já fiz aqui, não vou também ratificar o que eu já falei anteriormente. Né? Eu acho que a Câmara teve um papel fundamental. Então, o papel dos vereadores, tanto da oposição quanto dos independentes, colaboraram muito com o governo. O governo realmente, no primeiro momento, houve dos dois lados, né, governo e Simpa, um problema de compreensão, de diálogo. As coisas estão melhorando com o diálogo e compreensão. Mas voltando então para o dia 23 de outubro, nessa nota, o que fica claro ali? É um grupo de trabalho, né, formado pelos os servidores do quadro, representantes das secretarias. Se tiver algum CC, qual é o problema? Qual é o preconceito com o CC? Todo mundo teve CC e tem CC aqui. Tem CC qualificado e tem servidor qualificado. Tem CC desqualificado e tem servidor desqualificado. Então, eu não vejo para que demonizar o CC, se o CC é fundamental. Como funcionário público, é fundamental para a máquina pública andar. A questão dos regimes é uma questão que o prefeito e a sua equipe compreende que nós devemos, para a máquina pública funcionar, para vencer a burocracia, ter uma forma de meritocracia, construir essa meritocracia. Pode ter sido mal construída a ideia, mas essa ideia dos regimes, os governos anteriores, todos erraram, porque esses regimes, que é quase dobrar o salário, eles foram dados por falta de um plano de carreira, que é o que o Walter colocou, por falta de um plano de cargos e salários, que foi feito um estudo, sim, no governo anterior, que eu fui 7 anos secretário de Coordenação Política, secretário de Direitos Humanos, secretário adjunto de Governança, e esse plano só não é colocado em prática porque esse plano que foi construído pelo governo passado, que eu muito me orgulho de ter participado, ele aumenta a folha em 8%. E nós já estamos no limite prudencial do limite de responsabilidade fiscal. Nós não temos mais como aumentar o gasto com o funcionário público, que é com os ativos mais de 3 bilhões anuais, numa receita de 7 bilhões. Nós estamos vencendo o limite prudencial, Luciano, que é 41, por favor, Walter. me permite uma sugestão? Sim.
eu acho que seria importantíssimo, como ponto de partida desse grupo que é coordenado pelo Ferronato e por nós todos, apresentar esse estudo do redesenho do plano de governo. Seria o ponto... Essa comunicação... O ponto primeiro. O governo saber vender... E mostrar isso para todo mundo. O que ele tem lá dentro, do jeito que está feito, aumenta em 8. Bom, e tentar então fazer, a partir dali, mexer nisso. Né? Mas não botar fora esse dinheiro que foi feito lá, porque o dinheiro é público. E perfeita a colocação do Walter. E é isso, nós temos que construir. E outra coisa, pessoal, eu tenho participado de vários debates, para concluir. Eu fico muito entristecido assim, de ver falas demonizando o Marquesan como funcionário público. Eu tenho certeza que ele valoriza muito o funcionário público. Ele quer que o funcionário público que trabalhe, que seja qualificado, que se qualifique. Não existe projeto político sem funcionário público, não existe gestão pública sem funcionário público. Então, ele não é inimigo dos funcionários, ele é inimigo de uma gestão frágil. Okay. A gente chegou assim, em cima aqui do intervalo. Na sequência a gente volta trazendo mais a participação dos vereadores aqui nesse debate, que é um debate importante, né, um debate que pautou a cidade nesses últimos dias, uma paralisação de 40 dias dos servidores, encerrada na semana passada, mas que ainda segue em debate aqui na Câmara de Vereadores, porque existem outros projetos ligados ao funcionalismo que estão em tramitação aqui na casa. Um breve intervalo e voltamos em seguida. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos fazendo um balanço da paralisação dos servidores municipais. Uma paralisação que durou 40 dias, uma greve de 40 dias, em função dos projetos, em função do parcelamento dos salários, enfim, uma extensa pauta aí que foi colocada na discussão, trazida aqui para a Câmara de Vereadores, também negociada com o governo municipal, com a prefeitura. Volto nesse bloco com o vereador Walter Nagelstein, vereador, perguntando ao senhor também, dentro desse processo, né, e a gente já discutiu aqui algumas vezes, o que significou, né, a retirada desses projetos, né, dos regimes, né, e dos projetos que tramitam ainda, quais na sua avaliação, né, são os mais problemáticos, polêmicos, né, que deve gerar também um debate extenso aí até os próximos dias. Significou um equívoco, em primeiro lugar, de encaminhamento político, já reconhecido pelo próprio Luciano. Significou a sinalização clara de que é preciso construir em conjunto esse processo. Eu volto a dizer o seguinte, com visão ideológica, eu não acho que o servidor seja o problema, eu acho que ele é parte da solução. Mas, para usar uma expressão lá da campanha, o carrapato não pode ser maior do que o boi. O que eu digo com isso? O substantivo, numa sociedade, é quem produz a riqueza. Quem produz a riqueza é a sociedade, de um modo geral. O Estado tira da sociedade através de impostos e deve redistribuir esses impostos na forma de serviços públicos e na forma de sustentação do próprio serviço público. O serviço público não pode, num determinado momento, comprometer a riqueza da sociedade. Então nós temos que ter sempre equilíbrio nessa questão. Nós não podemos gastar, como o Estado do Rio Grande do Sul chegou ao ponto, e Porto Alegre agora está nesse ponto,
entre manutenção da folha de pagamento e custeio, 98%, 99% de tudo que se arrecada e não sobrar nada para investimento. Nesse contexto todo tem que sobrar dinheiro para colocar nas creches, tem que sobrar dinheiro para manutenção viária, tem que sobrar 70% só na folha. Só na folha, né? Então são desequilíbrios que e uma parte da política, eu sou nesse contexto, eu me considero a minoria da minoria, porque eu acho que o populismo no Brasil tem sido uma coisa tão nefasta que as pessoas vão dando aquilo que não é delas, até o ponto de que morre o boi. Né? Quem é o boi nessa história toda? É a sociedade. E morre por quê? Porque não há essa compreensão. Então, nós, primeiro, quando está administrando a coisa pública, tem que ter a certeza e o sentimento de que está administrando aquilo que é nosso, como se estivesse administrando a nossa casa ou a nossa empresa. Ela precisa ter sustentabilidade. Eu acho que, para fechar essa primeira parte e para concluir aqui o meu raciocínio, eu trabalhei 15 anos numa entidade sindical privada que foi a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. 10 anos como servidor, 5 anos como consultor jurídico já terceirizado nesse aspecto. Nesses 10 anos eu comecei lá com 19 e saí com 29 anos de lá. Eu fiz muitos programas, me submeti a muitos programas, como eu falei aqui no início, de reprogramação neurolinguística. Eu, quando fui secretário nessas 2 vezes, eu vi, volto a dizer o que eu disse no primeiro bloco, muita gente comprometida, mas muita gente sem comprometimento. E outras tantas com preconceito, inclusive com relação à iniciativa privada. Como se o cidadão que fosse um guichê, ou um empreendedor que está pedindo um licenciamento, ele fosse um mal, ou que os servidores estivessem ali para fazer um favor para ele. Ele não está. Ele não está para fazer um favor, porque quem paga o salário desse servidor é o cidadão que está ali naquele guichê pedindo aquele serviço, ligando para um 156, pedindo o conserto de um bueiro, de uma rua, de uma poda de árvore, ou mesmo licenciando um prédio. Então o poder público tem que se aperceber, e os servidores em especial, que do couro saem as correias. Se nós tivermos uma economia fraca, se nós tivermos uma cidade burocratizada, que não olha para o empreendedor, que não facilita o empreendimento e que espanta da nossa cidade quem aqui quer investir e gerar riqueza, nós não vamos ter arrecadação. Se não tiver arrecadação, Clayton, não sobra dinheiro para pagar o serviço público. Agora, nesse sobrar dinheiro, este dinheiro que sobra tem que ser bem dividido, exatamente para que possa sobrar dinheiro para tudo. Ok. Vereadora Fernanda, também a senhora tocou no primeiro bloco, né? Gostaria também de trazer esse tema novamente, que é essa questão do Tribunal de Contas, né? Que vem fazendo essa inspeção, né? Vem fazendo essa avaliação nas contas aí, né? Depois, Clayton, tem muita coisa para responder, desculpa, vamos lá. Assim, ó, eu acho que, começando com o Marco Antônio, né? Eu acho que o Marquesan não precisa ser demonizado. Ele todos os dias se autodemoniza nas redes sociais e a população também, claro. Eu queria alertar como, enfim, além de parlamentar, alguém que acompanhou a greve, o amplo apoio da população aos servidores municipais nesse processo de mobilização de 40 dias, porque as pessoas estão cientes de que o governo Marquesan está destruindo Porto Alegre. Um dia ele chama servidores de vagabundo, público. No outro dia chama os servidores da Carris de ladrão. No outro dia diz que é para morder fronha. Um prefeito que bota na internet que os servidores que não gostam têm que morder fronha, assim, dispensa comentários. E tão dispensa comentários que a cidade está colapsando. Todo mundo sabe que a cidade está colapsando. Onde eu vou, eu recebo reclamação. Onde eu vou? Do buraco, da falta de médico. Hoje está tendo uma reunião no bairro Coqueiros porque estão fechando o único posto de saúde do bairro inteiro em função da insegurança. Então, tu deixa as pessoas sem posto de saúde ao invés de construir o chamamento dos concursados da guarda para que o posto abra e se tenha segurança para a equipe médica, para a equipe, óbvio que nós queremos segurança para todos. O prefeito, a única coisa que faz é nessa viagem que vai custar 80 mil para os cofres públicos, pelo menos a priori, dizer que está lá, né, fazendo parcerias público-privadas, que em geral significam privadas e a ausência do controle de Estado e o lucro máximo, né, o laissez-faire do mercado, dizer que quer botar carregador nas paradas de ônibus. O prefeito está precisando conhecer a cidade, prefeito, porque as pessoas estão sendo assaltadas na parada de ônibus. Já, botando segurança, já está bom, aliás, controlando as tabelas horárias e garantindo uma iluminação, estrutura. Claro que seria adequado ter no futuro, mas tem que olhar a cidade como ela é. Não se pode. E o prefeito não conhece a cidade. O prefeito chegou ao ponto de acabar com o passe livre no dia de vacinação e dizer para o povo ir de Cabify. Eu me lembrei da Maria Antonieta. Se não tem pão, que comam brioches. Nós estamos vendo uma crise. Desemprego, arroz salarial, as pessoas não têm dinheiro para ir de Cabify. E o prefeito tira o passe livre das crianças que precisam de ônibus para vacinação, que aconteceu lá em março ou abril. Então, o prefeito está colapsando a cidade. E, ao mesmo tempo,
é preciso buscar essa alternativa, essa solução. Os servidores são parte da solução e eu acho que o Legislativo cumpriu parte fundamental nesse processo de greve. Eu e o Walter temos mil divergências sobre o conceito da reforma administrativa. Eu acho que foi um absurdo a forma como foi feita, etc, etc. Mas no momento da greve, houve, a partir da pressão dos servidores, uma compreensão comum de que o prefeito vai colapsar Porto Alegre, uma interlocução que garantiu a solução naquele primeiro impasse, porque os servidores suspenderam a greve, mas seguem em estado de greve, em função do que não se pode imaginar o ataque que pode vir. E a presidência foi presidência, né? E foi a presidência, tu estava presidindo, tu garantiu, ali, bom, o governo tirou o quórum, tu como presidente segurou para que os 19 que estavam, que eram a maioria, pudessem votar. E esse foi o papel, não fez alguma manobra para encerrar a sessão, não foi presidente. Não fiz manobra nem a favor da oposição, nem a favor do governo. Né? Porque quem está na presidência tem que ter consciência de que ele está ali para defender o regimento interno da casa, que nem não sempre circunstâncias acontece, nem táticas políticas de quem quer que seja. Que nem sempre acontece nos parlamentos, né, Walter? A gente vê que muitas vezes os presidentes estão aliados com os governos e a autonomia se perde. Então, eu quero só concluir uma coisa, dizendo ao Marco Antônio, essa questão do DEMAI não é uma questão de fraseologia, mas a respeito que eu tenho o Marco Antônio. O prefeito já publicou no Diário Oficial um grupo de trabalho que não tem representação do SIMPA, que não tem representação do CORES DEMAI, que não tem representação dos servidores, a não ser os servidores, os CCs do governo, os órgãos do governo e os servidores alinhados com o governo, que tem uma FGN, enfim. Então, assim, é um absurdo isso. Só que assim, o Marquesan, felizmente, é um governo instável, porque tem um projeto neoliberal duro, autoritário, recessivo, mas é um governo instável pela ausência de capacidade, pela própria política dele de expelir a sua própria base. Já perdeu 15 secretários. Eu espero que essa instabilidade siga até se derrotar o projeto político para que a gente possa garantir direito, porque senão um governo com a lógica do Marquesan, enfim, é só desmonte, é só retirada de direitos, é só políticas nefastas aos servidores e à cidade de Porto Alegre. Ok, vereador Ferronato, como o senhor tem sempre, já é característica, né, do senhor colocar como que é servidor público, né, de longa data. Desde 1976. De longa data, né, até pergunto ao senhor, né, como dentro dessa discussão, né, que ela também se torna importante, como tornar atrativo, né, dentro dessa discussão a busca pelo serviço público, né, como tornar atrativo a profissão do serviço público, né, como manter, né, a partir dessas posições. Aqui a gente tem até uma possibilidade de uma exposição bastante ampla e extensa. Mas nós começamos então com atrativo. Desde há muitos anos o setor público está remunerando o servidor com um básico muito baixo. E ele, para recuperar esses básicos, começou na União, Estado e Município. Eu trabalhei nas 3 esferas de governo. Começou a se criar, a começar pelos regimes. E o regime, Marco Antônio, é um valor sobre o básico. Então, na verdade, gira em torno do regime de dedicação exclusiva é 100%, tempo integral é 50% e assim vai. Para uma carreira, um plano de carreira que nunca foi feito como precisa, e se gastou muito dinheiro, tem razão, em todas as esferas, nós começamos a criar os adicionais, que é uma expectativa que tu tem de agregado para frente. Adicionais. E aqui na Prefeitura de Porto Alegre, essas gratificações também, concordo contigo, é uma colcha de retalho que ninguém mais se entende. O cara faz o mesmo concurso no mesmo dia, né? E daí onde tu vai, tu tem uma remuneração diferente, acho que até inconstitucional é. Por outro lado, então, essa atratividade, eu vejo o seguinte, lá em 89 nós tínhamos o governo do querido vereador Olívio, e eu estou lá desde 89, bem de longe também. À época e nos próximos governos sempre se falou da questão da saúde pública, financeira pública do município de Porto Alegre. Que tínhamos condições de Porto Alegre estava bem, financeiramente, em termos de erário público. Depois nós tivemos outros governos, nosso querido amigo Fogaça também, o próprio Fortunato, eu fui líder do governo Fortunato. Então também nós tínhamos capacidade financeira. Acontece que as coisas de uma hora para outra, ela degringolou, não se sabe bem por quê, e hoje se diz que a situação em Porto Alegre está muito ruim. E eu não vou me dizer que eu vou botar a colher aí. Eu só vou dizer o seguinte, nós primeiro precisamos buscar instrumentos de análise da receita e da despesa.
Em segundo lugar, terminar com essa história que nós temos nefasta a todo mundo, ruim para todos. Eu sou especialista no tema. O Tesouro Nacional lá em Brasília tem um índice, um limite prudencial. E o Tribunal de Contas tem outro limite prudencial com duas variáveis, com variáveis completamente diferentes. Tanto é que a avaliação da União está a quase 53%, o limite prudencial, como diz o Marco Antônio, e a avaliação no nosso TCE está a 44%, muito longe do limite. Então eu acredito que se chegar a uma conclusão, a um medidor único para o país, isso é interessante, necessário e traria bons frutos. Porque não é essa discussão que nós temos em Porto Alegre, nós temos em todo o Brasil. União, Estado e município, o que é o limite que temos. Ora, se nós servidores soubermos que estamos no limite prudencial, é claro que a nossa postura e posição de disputa é uma. Agora, quando nós sabemos que o nosso limite está bem diferente, a nossa posição é outra. Portanto, eu acho que isso depende, inclusive, de regra nacional para definir para o país inteiro como é que se calcula esse dito limite que serve sempre para conveniências, ora se usa um, ora se usa outro. Ok. Vereador Marco Antônio, também para responder, tem vários pontos aí. O que o vereador Ferronato colocou e concordo 100% no que tu falaste. Agora não é a prefeitura que tem qualquer poder de decisão sobre a definição do limite prudencial. É importante que os telespectadores saibam disso e também que se nós não corrigirmos gastos com a folha de pagamento, se nós não começarmos a criar medidas que amenizem isso, nós vamos chegar na situação do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que o governador Sartori faz todo o esforço, mas a folha de pagamento lá já está em 70% da receita do Estado. Então, nós aqui ainda temos uma condição um pouquinho, mas muito pouco melhor que a do Estado, nós aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Então, as medidas não são só no sentido de valorizar por avaliação e desempenho, por meritocracia, os servidores, que isso eu acho importante e ninguém conseguiu até hoje aqui no Rio Grande do Sul propor algo assim. O prefeito Marquesan está propondo. O primeiro ano é um ano de ajustes, é um ano polêmico, é um ano de propostas novas, é um ano que nós estamos tentando mexer numa estrutura onde a burocracia vence sempre. A burocracia dentro do município de Porto Alegre, ela vence sempre para os ricos e vence sempre contra os ricos e vence sempre contra os pobres. E isso tem que mexer. E se não tiver avaliação e desempenho, e uma condição do governo valorizar o bom servidor, por que o servidor que entrou lá, que recém passou no concurso público, ele vai ter motivação? Isso é da natureza do ser humano. Como é que vai concorrer dentro de uma estrutura, de um órgão público, onde tem 40 com uma mente e 20 com outra, e esses 40 dominam sem produtividade? Isso é muito difícil. Não tendo a produtividade, não tendo a meritocracia, fica difícil realmente um governo vencer a burocracia e o cidadão, que é o principal objetivo de um governo, o serviço entregue ao cidadão, não acontece na hora certa e não acontece com a qualidade certa. Esse é o intuito das reformas que o prefeito Marquesan... estão erradas? Faltou diálogo? Está aqui a Câmara propondo diálogo, está aqui a Câmara propondo ajustar as reformas, e o prefeito Marquesan, no dia 26 de outubro, se colocou exatamente ao encontro disso. Ao encontro disso. Tem que trazer a iniciativa privada para dentro do governo, não é privatizar. Não é privatizar. Hoje, se for privatizar a Carris, ninguém quer. Hoje não tem uma empresa que queira explorar a água, aliás, o esgoto em Porto Alegre. Nós vamos ter que buscar isso. Mas a decisão é não privatizar o demais. É buscar parceria pública e privada para explorar o esgoto do demais, como é em todo o Brasil. Porto Alegre é muito dividido. Tu pode ter a melhor ideia do mundo para mexer na máquina pública, para fazer com que a receita aumente, para fazer com que se atraia empresas sem privatizar, mas metade vai ser contra. O gaúcho está perdendo para Santa Catarina, por causa de posturas radicais, extremistas, que não permitem que uma ideia boa prevaleça, que não querem contribuir por uma ideia boa aperfeiçoar. É não, 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 e muita, infelizmente, mentira, né? Como a gente ouve muitas vezes,
né, por parte aí da sociedade, líderes da sociedade, que vão privatizar aqui, que vão privatizar ali, que o prefeito vem, né, com um projeto fascista para destruir com tudo que existe dentro do governo em relação ao servidor público. Isso não, essa questão de demonizar o Marquesan, de buscar uma frasezinha dele para tentar desmoralizar e desconstituir um prefeito eleito pelo povo, isso eu não concordo, acho demasiado. A questão lá da França, né? O prefeito está trazendo a Associação Industrial e Comercial para Porto Alegre, de Paris. De Paris, vai vir o ministro das Relações Exteriores aqui com todo o seu empresariado, a sua Câmara de Comércio e Indústria, o ano que vem, para ver as parcerias que ele pode fazer com as empresas gaúchas, não só de Porto Alegre, gaúchos. Se não viajar e não buscar negócios novos, nós vamos ficar sempre na mesmice. Essa mesmice faliu o Estado do Rio Grande do Sul e faliu a Prefeitura de Porto Alegre. A mesmice e o radicalismo. Ok. A gente está chegando no final do programa, quero fazer mais uma rodada de despedida, um minutinho para a gente falar aquilo que não foi falado ainda, aquele poder de síntese dos nossos convidados. Esse bloco todo mundo participou, só eu que não. Vamos. Foi o primeiro. Começou ele. Foi o primeiro. Não foi o primeiro, Walter. Tá bem. Sim, é sério, porque eu estava perguntando aqui, não é um boicote. Quem fez um debate era com o Fernando aqui. Não foi um boicote a ti, porque eu estava aqui anotada para responder o Marco Antônio. Então o pessoal está atento ao programa. Querendo participar. Querendo. Vamos lá. Vereador Walter, então, para a gente encaminhar para o final. Eu, em tese, ideologicamente, concordo com tudo que o Luciano disse. Na estratégia eu concordo, na tática eu discordo totalmente. E lamento que tenha sido um ano perdido. E lamento mais do que isso, lamento que os erros do governo estejam alimentando exatamente o campo ideológico que, em tese, eu me oporia, né, que é o campo que a vereadora Fernanda representa. Eu, de novo, acho que o Brasil tem o maior programa de transferência de renda do mundo, que é o programa que tira da iniciativa privada e coloca em elites do serviço público. E pior é que muitas vezes aqueles que não são elites do serviço público servem de massa de manobra ao interesse dessas elites do serviço público. A aposentadoria média no judiciário é R$34 mil. A aposentadoria média nos legislativos, fora os parlamentares, que não tem mais isso, mas no serviço do legislativo é R$27 mil. E no executivo, onde estão professores, policiais e tudo, é R$10 mil. Na iniciativa privada é menos de R$1.000 a aposentadoria média. Então há uma dissonância enorme e uma injustiça enorme nessas questões do Brasil. Isso é preciso corrigir. Agora, como é que se corrige isso? É muito difícil. Maquiavel já dizia que não há nada mais difícil do que promover mudanças, porque ela encontra a resistência natural daqueles que estão ganhando com o status quo que está estabelecido hoje, e também ela encontra, além dessa resistência natural, o medo do desconhecido. Então, é difícil de fazer qualquer mudança. Agora, é preciso, nessa questão, saber como mudar, saber bem comunicar e mostrar resultado, mostrar eficiência. Isso o governo não tem conseguido fazer. Volto a dizer, nós, em tese, somos a maior bancada aqui da Câmara do PMDB, gostaríamos de ajudar. Não ajudamos porque não houve interesse do governo em construir junto conosco. É a questão do IPTU, nós íamos votar o IPTU numa quarentena de 45 dias, sem saber o que isso representava. Nós não podemos simplesmente colocar aqui a nossa bancada a serviço dos problemas de equilíbrio de caixa do prefeito. As coisas têm que ter sustentabilidade no longo prazo. E nós queremos ver esse projeto acontecer. Agora, do jeito que está indo, esse projeto não acontece. O que me parece é que o prefeito se forjou ao longo da sua vida política, buscando inimigos comuns e mobilizando uma parcela da sociedade contra esses inimigos comuns. Governar é diferente. Governar uma capital é completamente diferente. Tem que ter a capacidade de construir consensos, de andar pela cidade, como disse a Fernanda, de conhecer a cidade, de ver que as nossas paradas de ônibus, por exemplo, são um absurdo, que os nossos equipamentos de mobiliário urbano não existem, que o nosso licenciamento é ridículo, e convencer o servidor que ele é parte disso tudo e que ele é parte, inclusive, do caminho de saída disso. O servidor não pode ser um atrapalho e nem pode estar jogando contra. Agora, se nós estabelecermos desde o princípio uma política de guerra, de enfrentamento, é isso que vai acontecer, nós vamos ter um impasse como nós tivemos e a cidade não avança. Ok. Vereadora Fernanda, recado final. Bom, eu quero agradecer o convite e dizer assim que eu acho que o grande problema do Brasil certamente não são os servidores públicos, certamente não foi aquilo que o Luciano chamou ainda de burocracia, o que obviamente me incomodou o ouvido e agora eu tenho a oportunidade de rebater, e acho que o grande problema do Brasil é uma política
política que sempre privilegiou os bancos e as castas políticas e econômicas, o agronegócio, enfim, né, as elites econômicas, e em Porto Alegre nem se fala, né? Em Porto Alegre nós tivemos, além desta lógica nos governos anteriores, que o Luciano foi parte também, muitos escândalos de corrupção, uma versação de recursos públicos, a gente falava antes sobre outros escândalos. Então, assim, eu me incomodo profundamente quando tentam colocar a culpa nos servidores, porque é uma lógica que no Brasil está sendo posta, uma lógica neoliberal. A reforma trabalhista que passou a vigorar agora é um escândalo. Eu sei que nós temos diferenças ideológicas profundas disso, e eu estou no campo daqueles que vai lutar até o fim para revogar a reforma trabalhista, para não aprovar a reforma da Previdência e para não deixar um governo neoliberal clássico autoritário desmontar o serviço público em Porto Alegre, porque é isso que ele quer. Desmontar o serviço público, fazer caixa, criar o inimigo comum. Isso eu concordo com o Walter. Discordo toda a primeira parte, que nós temos visões ideológicas completamente diferentes, mas desta parte eu concordo. O Marquesan criou o inimigo comum. E ele criou o inimigo comum como se fossem os servidores públicos. Mas Porto Alegre tem uma trajetória de resistência, e quem está na ponta fazendo serviço público é o servidor. Porque parece que o servidor, o pessoal tem que ir no serviço público, quem está lá no posto de saúde, quem está dando aula. Então, teve muito apoio à greve, o que foi fundamental para que na primeira batalha de várias que terão, os servidores tenham ganhado, mas foi uma primeira batalha. É preciso seguir mobilizado, é preciso construir uma Assembleia Popular da cidade contra o neoliberalismo, é preciso seguir mobilizando nas comunidades, é preciso seguir alimentando e militando para que esse projeto não vença. Esse projeto não pode destruir com os servidores e destruir com o serviço público, e certamente eu tenho convicção de que um prefeito que não conhece Porto Alegre, que é autoritário e que parece bastante mimado, não é maior que a história de luta de Porto Alegre. Doutor Ferronato, para concluir. Bom, eu vou fazer um parênteses. Meu amigo pessoal, prefeito Marquesan, tem ideias, algumas delas bastante interessantes para a cidade. Mas cometeu um equívoco quando apresentou o projeto que apresentou da forma que apresentou. Portanto, se falou aqui diversas vezes, por isso que eu vou dar essa palhinha no que diz respeito à demonização ou não. Sabe que nós estamos ali nessa jornada, executivo e legislativo, nós aqui fazendo a nossa parte. Agora, o que não pode acontecer são duas questões. Primeiro, vamos às questões concretas de Porto Alegre, e isso vem de longe. Nós temos demandas da sociedade porto-alegrense, poda de uma árvore que faz 4 anos. 3 anos, 2 anos, um problema de um alagamento por um bueiro entupido faz 1 ano e meio. Então, e nós temos coisas em uma quantidade enorme desse período deste ano aí. Portanto, uma revisão nisso tem que ser feita urgente, porque não pode o cidadão aguardar esses acontecimentos. E por outro lado, também não se pode aqui trazer aquela posição de que o funcionário público é o problema nacional. Eu repito, sou funcionário desde 75. Temos sim servidores que têm seus problemas. Agora, a esmagadora maioria do servidor, 95% no mínimo deles, são gente séria, honesta, trabalhadora e que presta os serviços à sociedade e essencialmente aos mais necessitados. Vamos ver médicos, né, professores, ação social, DEP, DEMAI, em todas as regiões, essencialmente de periferia de Porto Alegre, trazendo serviço à sociedade de Porto Alegre. Porque se nós vamos analisar, bom, o que acontece de elite do setor público e elite do setor privado, daria uma discussão aí de mais 15 dias. Ok. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Marco Antônio. Então encerra o programa. Um prazer poder mais uma vez estar aqui na TV Câmara, meus colegas vereadores, todos acrescentam muito, né, para nós que gostamos da política positiva, saudável. Eu acredito que o vereador, a sociedade civil, pode não gostar de algumas atitudes do prefeito Marquesan, mas ele é o prefeito eleito de Porto Alegre, pela maioria dos cidadãos que votaram, que foram às urnas. Quero dizer que o dever nosso é auxiliar para que o governo seja o mais satisfatório possível, porque o governo bom vai gerar o serviço e a obra para todos da melhor maneira possível. Então, acredito muito que esse diálogo, essa construção que está acontecendo, onde a Câmara tem sido exemplar na mediação, isso vai fazer com que alguma distorção da gestão Marquesan, que veio
com ideias novas, que veio com uma reforma administrativa, que envolveu redução de custos, que envolveu redução de secretarias, que envolveu redução de CCs, que envolveu, em relação aos servidores, procurar uma alternativa de avaliar o desempenho, de buscar a meritocracia para que o servidor seja valorizado e motivado, para que o serviço nosso melhore. Esse governo, ele também vem enfrentando um déficit que herdou, né, da gestão passada, e também um déficit que a nossa lei aqui, que todos os vereadores votaram, com exceção do PSOL, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, está ali constatado um déficit de 700 milhões de reais. Não vai ser em 8 meses que vai resolver os problemas do passado, mas temos que nos unir, temos que pensar em prol da cidade, que é o bem comum, e é para isso que estamos aqui. Deixa eu agradecer aqui aos nossos convidados, vereadores. Vereador, muito obrigado pela presença, pela participação aqui no Porto Alegre em Debate. Você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais e fique por dentro do trabalho da TV Câmara, por dentro do trabalho aqui do Legislativo Municipal. Um grande abraço e até o próximo programa.